Poucos personagens dos quadrinhos brasileiros passaram uma transformação tão grande quanto o Astronauta. O que começou como uma divertida tira de jornal inspirada na corrida espacial acabou se tornando uma grande graphic novel e, mais recentemente, uma série animada. Mas como essa evolução aconteceu? E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas, bem-vindos a mais um Bolha dos Quadrinhos e hoje eu vim falar sobre o Astronauta. Mas não só o Astronauta escrito e desenhado pelo Danilo Beirute, também falar sobre o Astronauta criado pelo Maurício de Souza e a série animada que saiu pela HBO. Falando agora sobre o Astronauta clássico. Ele nasceu nas tiras de jornal publicadas pelo Diário de São Paulo no ano de 1963. Esse ano da criação dele não é coincidência. Por quê? Naquele momento, o mundo vivia um dos períodos mais importantes de todo o século XX. A corrida espacial. Em 1957, o primeiro programa de satélites artificiais da União Soviética, o Sputnik, foi lançado e marcou ali o início da era espacial. Em 1961, Yuri Gagarin, um cosmonauta soviético, se tornou o primeiro ser humano a viajar para fora da Terra. Em 1962, John Glenn foi o primeiro astronauta norte-americano a orbitar a Terra, completando 3 voltas ao redor do planeta. A disputa entre União Soviética e Estados Unidos fazia o espaço o assunto do momento. Foi aí que Maurício de Souza percebeu que as crianças estavam fascinadas pelo espaço e decidiu criar o seu explorador espacial. Embora o contexto fosse a corrida espacial, o Maurício nunca quis uma HQ científica. Ele, na verdade, tinha suas inspirações mais na ficção científica clássica. Entre elas, trabalhos como o do Flash Gordon, como o Buck Rogers, as revistas Pulp e os seriados espaciais dos anos 40 e 50. Por isso, o Astronauta nunca foi um astronauta realista. Ele era mais um aventureiro espacial. O personagem astronauta tem uma história de origem curiosa. Primeiro, que o nome dele é Astronauta. Tá lá no CPF dele, Astronauta Pereira. Isso porque esse nome é a junção das sílabas iniciais do nome Astrogildo, que é o pai dele, e Natalina, a mãe. Bom, se juntar essas duas sílabas, ficaria Astronatal. Só que os pais mexeram os pauzinhos ali e ficou Astronauta. Que bom que ele começou a trabalhar como astronauta. Imagina ele ter o nome Astronauta e ser pedreiro. Ele vivia na pacata fazenda de Tangará, uma fazenda que foi conhecida nas histórias das revistinhas como uma fazenda que fica ali na Via Dutra. E ele se tornou um astronauta por uma enorme confusão. Um vizinho maluco, que se passava de militar, o indicou para um investigador da NASA. E assim, o astronauta foi levado de Tangará para a Flórida, nos Estados Unidos, no Cabo Kennedy, onde ele ia ser preparado para os primeiros testes de voo. Só que antes de iniciar os testes de voo, os homens Geleia, alienígenas que abduziram o astronauta com o pretexto de que iriam protegê-lo, deram ao personagem o famoso traje redondo que ele usa. Mais tarde, nas instalações secretas dos Homens Metálicos que queriam dominar a Terra, a astronauta encontra um estranho objeto redondo, mas com a ajuda dos Homens Geleia, o astronauta descobre que era uma espaçonave incomum. A astronauta aprende os comandos da nave e parte para sua primeira aventura em um planeta totalmente escuro. Essa história que eu contei, ela primeiramente foi criada na primeira versão do quadrinho do Astronauta, que quando ele saiu na tira de jornal dominical no Diário de São Paulo. Tem até aqui, no final de Magnetar, desse quadrinho, essa tirinha, onde mostra a primeira tira do Astronauta que o Maurício fez, publicando no jornal. Já nessa segunda aqui, na Singularidade, tem toda o envolvimento do astronauta com a Brasa, que é a agência do Brasil de exploração espacial. E tanto nessas duas edições, tem textos excelentes que me ajudaram muito a construir o roteiro desse vídeo, onde ele explica qual foi a primeira tira do personagem, a história dele com a Brasa. Então, assim, todas as edições dessas graphic novels
fala sobre o passado do personagem criado pelo Maurício. Eu não tinha as edições físicas para ler e procurar mais saber. Eu até pesquisei, fui procurando em sites que tem as historinhas guardadas como um acervo, coisa do tipo, mas o que me ajudou muito foram os textos no final de cada edição das graphic novels. Então, muito obrigado. Acho que foi o Sidão que editou isso aqui. Foi o Sidão. Muito obrigado, Sidão, por ter colocado esses textos, porque me ajudou pra caramba. Aproveitando que eu já tô elogiando o trabalho que o Sidão fez aqui com os textos que me ajudaram para falar sobre o Astronauta Clássico, vou falar então sobre o Astronauta da MSP. O Astronauta Clássico, ele tinha características bem marcantes nas suas histórias. Características como aventuras independentes, muito humor, invenções malucas, alienígenas simpáticos, mas também tinha coisas como a solidão, a saudade da Terra, a brasa, que, como eu disse, é uma brincadeira com a NASA, e também a namorada dele, ou ex-namorada, a Ritinha. E foram essas ideias que o Danilo Beirute desenvolveu décadas depois na sua graphic novel. A partir daí, nós pulamos 50 anos no futuro. Em 2009, o Maurício estava completando os 50 anos de carreira. E foi nesse momento que o Sidney Guzman, para quem não conhece o Sidney Guzman, o Sidão, ele é jornalista, editor de quadrinhos. Junto dos amigos dele tinha o site Universo HQ, um site famosíssimo sobre quadrinhos. Quem conhece quadrinho, conhece o Sidão. Mas como eu vinha dizendo, o Sidão tinha dado a ideia para o Maurício de fazer um álbum, uma coletânea, nessa comemoração dos 50 anos de carreira. Só que toda a coletânea que a Maurício de Souza Produções fazia sobre os anos de carreira do Maurício, eles faziam uma auto-homenagem. Só que dessa vez a ideia do Sidão era o quê? Para que outros artistas selecionados, 50 artistas, fizessem histórias para uma coletânea em comemoração a esses 50 anos. Foi aí que ele deu essa ideia, reunindo vários quadrinistas brasileiros e reinterpretando os personagens clássicos da Turma da Mônica. E assim, o sucesso foi tão grande desse MSP 50 que logo em seguida já surgiu as continuações, com a coleção MSP mais 50, com mais 50 quadrinistas fazendo histórias, e a MSP Novos 50. E também houve um livro feito pelo pessoal que trabalha na MSP, já esse não era com artistas convidados, era só o pessoal que trabalha na MSP, chamado Ouro da Casa. Em 2010, quando o segundo livro já havia sido feito, o MSP mais 50, o Sidão já tinha surgido com uma ideia. Ele queria algo maior, algo além das 3 a 5 páginas que cada artista fazia nas coletâneas. Ele tinha uma ideia de uma graphic novel de 80 páginas. E aí que em 2011 foi anunciado a primeira graphic MSP. A ideia nunca foi substituir os gibizinhos clássicos da Turma da Mônica, mas mostrar que aqueles personagens podem funcionar em outros estilos e para um outro público. E aí fica a dúvida, por que o Danilo Beirute? Bom, o Danilo, ele já trabalhava antes da Graphic MSP, ele já era conhecido por obras como Bando de Dois e Necronauta, o Soldado Assombrado. Ambas as obras tinham o traço cinematográfico que é inconfundível do Danilo. Além disso, o Danilo já havia participado da primeira MSP 50. Então foi assim que o Sidão acreditou que ele era o artista ideal para interpretar o astronauta. E ele realmente era. Em 2012, nasce Astronauta Magnetar. Com o surgimento da graphic novel, o personagem astronauta muda praticamente tudo. Agora temos uma ficção científica hard, um instinto de sobrevivência maior do personagem, os traumas, o isolamento e o silêncio do espaço. Danilo Beirute pesquisou bastante para produzir essa graphic novel. Ele pesquisou muito sobre a exploração espacial e buscou inspirações em obras como 2001, Uma Odisseia no Espaço e Alien, o Oitavo Passageiro. O resultado de toda essa pesquisa que o Danilo fez foi uma HQ mais contemplativa e mais emocional, sem perder a essência do personagem. E com o sucesso, logo surgiu as sequências. A primeira é a Magnetar, depois veio Singularidade, Assimetria, Entropia, Paralaxe e Convergência, finalizando as histórias criadas pelo Danilo. Aos poucos, Danilo Beirute criou um universo próprio dele, fazendo com que a brasa ganhasse mais importância, os personagens secundários fossem aprofundados,
a relação do astronauta com a Ritinha amadurecesse e o Pereira deixasse de ser apenas um aventureiro, mas para ser agora um homem tentando lidar com a culpa, as perdas e as responsabilidades. Depois do enorme sucesso, era questão de tempo até surgir adaptações. Algumas dessas adaptações foram filmes da Turma da Mônica, e o astronauta seria obviamente um personagem que teria sua adaptação. Foi aí que durante a CCXP de 2017 foi anunciado que Astronauta receberia uma série animada. Em 2018 foi confirmado que a série seria uma produção da HBO. A série estreou em 2024 com 6 episódios. E bem, nesse momento, no meu roteiro aqui está escrito série animada falar sem roteiro. Por quê? Eu reuni informação para falar sobre o gibi clássico do Maurício de Souza. Eu já li quando criança, mas eu precisava de mais contexto, eu precisava de saber mais sobre a criação do personagem. Então foi onde eu pesquisei. Como eu tinha dito, as graphics me ajudaram pra caramba também. E sobre as graphics, sobre essas 6 aqui, eu já havia lido ela quando eu fui comprando de uma em uma e tal, e aí já ali gostei bastante. Reli agora para fazer o roteiro do vídeo. Elas continuam excelentes desde o tempo que eu li antes, uns 4 anos atrás, e agora lendo elas. E agora eu vou falar sobre a série animada. Por que eu escolhi falar sobre a série animada sem roteiro? Primeiro que ela tá fresca na memória. Eu assisti e terminei a série ontem. Então, de tudo que eu fui assistindo, pensei, vou anotar, não vou... Enfim, falar sobre a série. Gente, a série é muito ruim. É uma pena que um personagem tão maneiro, tão legal, tão divertido, criado pelo Maurício de Souza, tendo uma releitura pelo Danilo Beirute aqui, foi tratado de uma forma tão fraca numa série animada. São 6 episódios de 20 minutos, só que parece que eu passei 2 anos assistindo aquilo. Olha, produzir animação no Brasil, ou para produzir em qualquer país, é muito caro. Eu tenho a total noção disso. Só que se é para fazer um trabalho tão fraco como fizeram, era melhor nem ter feito. Por que eu disse isso? Existe uma jogada que a animação fez para conseguir chegar aos 20 minutos de episódio, que é fazer o quê? Ter cenas só animação com a trilha sonora sem nada acontecer. Basicamente o personagem sai de um ponto A ao ponto B, como ele está no espaço, dessa forma lenta e no silêncio, para que eles ganhem alguns segundos para terminar essa animação. E assim, a animação, ela parece chaotic. Lembra de chaotic? Parece chaotic. E gente, chaotic foi lançado há muito tempo. E eu acho que a animação de chaotic é melhor do que essa animação. Ela, de verdade, os personagens não têm carisma. A personagem que eu mais gostei foi a Ritinha. A Ritinha, que é a ex-namorada do astronauta. Nem o astronauta, o personagem principal dessa série, tem carisma para sustentar a série. É uma série cansativa, é uma série chata. Ela não tem... Parece que ela não tem vida. O trabalho de voz original feita pelo Brasil é excelente. O Brasil é épico em trabalho de dublagem ou de criar a voz original. Só que, de verdade, o roteiro parece que do episódio 1 ao 3... Se você tirar toda a parte onde fica paradão, lento, porque eles precisam, fazer com que esse espaço pequenininho aumente para o episódio ficar grande, se tirasse tudo isso, teria 2 episódios. Então, sei lá, eu dei risada uma única vez, que foi no último episódio, onde o astronauta diz pra Ritinha, se você sentir saudade, olha pro céu. Aí ele entra na nave e vai embora, e ela fala, olha você pra terra, seu arrogante. Foi engraçado, foi a única parte que eu dei risada. As cenas de ação são qualquer coisa. É uma pena. Eu já tô falando mal do trabalho das pessoas que estiveram na série animada. Só que é porque é bem triste você ver que eles pegaram como inspiração os desenhos do Danilo Beirute para produzir uma série tão fraca. E assim, nem a roupa do astronauta, deixa eu pegar uma imagem aqui dele com a roupa dele, nem pra pegar essa roupa aqui do personagem e se utilizar na série, eles conseguiram. A roupa do personagem na série é horrorosa. E as cenas no espaço é tão triste, que dá dó de saber que pegaram isso aqui. Olha isso aqui. Esse é o espaço
que o Danilo Beirute colocou nas páginas do quadrinho dele. Existem cenas no espaço, no quadrinho do Maurício de Souza, que são muito mais bonitas do que as cenas de espaço que eles colocaram nesse seriado. Oi, aqui é o Lucas da edição. Eu esqueci de falar da história da bendita da série, mesmo que a série seja ruim. Um pouco da história. A história começa um pouco depois que o astronauta tem a experiência dele na Lua com a roupa que ele recebeu. Ele volta pra Terra, totalmente biruleibe das ideias, e é mandado embora. Meio que não querem mais ele lá. E aí a história começa com alguns astronautas na Lua fazendo o trabalho deles lá. Eles pedem comunicação com a Terra, e enquanto isso o astronauta tá das ideias, começou a ver as pessoas na Lua na mente dele. Ele vai até o general, que tá trabalhando lá na Brasa, para questionar isso, quando ele descobre que tem astronautas na Lua presos. Então eles se veem sem opção e vão mandar o astronauta, que se chama astronauta, e outros astronautas, caralho, é difícil falar esse nome, pra resgatar essas pessoas. Aí eles vão até o resgate, tá tudo errado, o astronauta é pego, e aí a nave espacial dele tava presa lá com os alienígenas que estavam pegando as pessoas pra depois invadir a Terra, e traz ele pra Terra em segurança. Mais ou menos, que ele tá todo lascado. Ele pega o traje de volta e conecta o traje com a nave. E então ambos, astronauta e nave, se conectam e voltam a estar 100%. Depois disso, ele vai resgatar as pessoas que estão presas lá com os alienígenas, que são uma colmeia coletiva que tá querendo dominar a Terra, salva todo mundo, volta pra Terra, a Ritinha e ele se reconciliam, e aí ele vê que tem mais alguma coisa a resolver, pega a nave dele, vai embora, tem a piada que eu falei um pouco tempo atrás, ou pra frente, eu não sei, a piada vai sair no vídeo e acaba a série. Bem, em 2 minutos eu vi como resumir essa série aí. A série é muito ruim, não assista, volta pro vídeo, porque eu esqueci, então é isso. Eu criei todo esse roteiro para falar sobre o personagem, do início dele com o Maurício, da reimaginação que o Danilo Beirute teve aqui na graphic novel, para realmente expurgar esse ódio que eu senti assistindo essa série. De verdade, não assista. A série saiu há 2 anos, eu não vi ninguém falando sobre ela, eu não vi review, eu não achei ninguém comentando sobre essa série. Questão de nota, pouco importa, o que sai em Rotten Tomatoes, essas coisas do tipo, eu não me importo com isso. Só que de verdade, é uma série muito fraca. Ainda mais sabendo o que eles tinham de original, o que eles tinham aqui para produzir. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Astronauta é um personagem muito irado, ainda mais para quem gosta de ficção científica. Caso você tenha lido as historinhas clássicas do Maurício, deixe nos comentários alguma que você tenha lido que te marcou. Caso você tenha lido a reimaginação do Danilo Beirute, qual desses aqui é o seu favorito? Eu acredito que não dá para escolher porque é uma história linear, só o primeiro que fecha nele mesmo, mas não dá para ver isso aqui como histórias isoladas. E a série, se você assistiu, você gostou da série? Deixe nos comentários aí o porquê você gostou da série. É isso, obrigado por ter assistido, deixe seu like, comenta, compartilha, valeu!